Em relação ao rádio, também coincide, o rádio antes era um pessoal praticamente clubes, né? As pessoas contribuíam para ter acesso ao rádio. Então era, vamos dizer assim, muito amador, não é? Não tinha também grande alcance. E aí, a partir da Rádio Mairink, houve uma ampliação da difusão e um pouquinho mais tarde, 32, mas muito próximo, né? Desses 2, 3 anos em história, isso não é nada, houve a liberação de propagandas para a rádio. Então, se a gente imaginar a rádio de hoje, né, a televisão, que também tem esse lugar, até mesmo a internet, né? Vocês já imaginaram sem propaganda? Então, era difícil, né, de sobreviver. E a partir, então, como disse, houve uma liberação, então, jurídica para que as rádios pudessem divulgar propaganda. Então, né, as rádios se capitalizaram e conseguiram, então, contratar cantores, humoristas. Então, o rádio deu esse grande salto, né? Tanto é que, historicamente, é chamada a era do rádio. Toda essa década de 30, 40, a televisão chegou no Brasil só na década de 60. Então, vocês imaginem aí, né, um reinado aí do rádio durante muitas décadas, inclusive. E aí, tanto para o entretenimento, para o lazer, quanto para a política. Também vai ser um veículo, mais para frente aí nós vamos falar, houve a criação, né, do DIP, na ditadura Vargas, a criação da Hora do Brasil, mas como eu disse, cada coisa no seu lugar e na sua hora. Nós vamos falar disso em breve. Mas só para vocês terem ideia da dimensão, né, do potencial que o rádio, então, ganhou a partir aí da década de 30. Inclusive, há uma íntima relação entre as duas coisas, não é? Quer dizer, um processo, como eu disse, de modernização, de urbanização e industrialização, vai se refletir nas comunicações. E aí a produção musical pôde, então, atingir um público maior, ser mais difundida. Então, são dois aspectos aí bem interessantes, por isso, como eu disse, escolhi a data 1930 para a gente começar, que é um marco justamente de todo esse universo, toda essa transformação. Mas olha, vamos falar um pouquinho então agora da canção propriamente dita, né? Então, olha só, a música chama-se Três Apitos. Nós vamos ler alguns trechos, não vamos ler na íntegra, mas vamos lá. Ele diz assim, olha, quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Aqui eu queria dar a primeira paradinha, eu grifei aí para vocês acharem mais fácil. Ele já faz referência, como eu disse, essa fábrica de tecidos. Inclusive, eu trabalhei muitos anos também com cursos pré-vestibular, e essas músicas são muitas vezes utilizadas para ilustrar o universo. Depois existem questionamentos, né, sobre ela. E aí a fábrica de tecidos é justamente, como eu disse, o processo de industrialização, né, faz a gente lembrar, até mesmo, gente, o caráter da industrialização, né, que era o tecido, era a indústria alimentícia, de tecidos, mas aqui, né, o Noel Rosa estava fazendo para uma musa, uma operária dessa fábrica de tecidos e, como eu disse, suficiente para a gente entender, então, como eu disse, o processo histórico ali, as mudanças, né, sociais que ele estava vendo e vivenciando, e vai influenciá-lo, né, inspirá-lo a fazer essa canção. Mas, continuando, diz, ela está interessada em fingir que não me vê, você que atende ao apito de uma chaminé de barro, né? Mais uma vez, a chaminé de barro, por isso até quis fazer, né, fiz questão de trazer para vocês ali a obra da Tarsila do Amaral, que tinha, né, literalmente a chaminé de barro. Pessoal, antes da gente avançar, também o Noel tinha essa veia muito humorística, né? Então, colocava muito humor nas suas canções, muitas delas, essa daqui é uma delas, tem aquela Conversa de Botequim, nós vamos falar num próximo programa aí, nós vamos falar dessa canção, seu garçom, faça o favor de trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um bom bem quente com manteiga abessa, né? E aí vai, quer dizer, teve sempre essa veia humorística, mesmo, né, o grande sucesso que eu estava relatando, com Que Roupa Eu Vou,
ao samba que você me convidou também, né, tem esse bom humor. Mas, pessoal, vamos fixar na canção, né, que foi ela aí eleita para a nossa conversa de hoje, e aí ele continua, né? Por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Então, veja, a buzina do meu carro é outro elemento urbano que nós estávamos falando. E aí ele finaliza, né? Você no inverno, sem meias vai para o trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê, mas né, você é mesmo ativo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz a reclame de você. Então, pessoal, como eu disse, essa música aí foi gravada por várias pessoas, por exemplo, Aracide Almeida, o próprio Noel, e é uma música, talvez não aquela mais conhecida dele, mas, como eu disse, o nosso objetivo é aquela mais representativa. Então, olha, eu queria mais ou menos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa de hoje, mas nós com certeza vamos voltar ao Noel, como eu disse para vocês, porque ele deixou, apesar de né, parecer muito jovem, mas deixou muitas produções, nós com certeza voltaremos a ele, mas eu queria voltar aqui, né? Não precisamos mais da letra, fica esse convite para você ver, hoje né, é muito fácil você entrar aí nos sites de busca e você ouve a canção, e, como eu disse, tem vários intérpretes, aí você escolhe aquele da sua preferência. Então, fica esse convite aí para você ouvir aí na sequência a canção. Às vezes, pessoal, por problemas de direitos autorais, eu não posso executá-las aqui, né? Seria bem interessante também. Mas, uma época que eu fiz vários outros vídeos, né, sobre MPB, e colocava os trechos, eu tive problemas aí de direitos autorais. Então, acho que vocês vão entender e fica, como eu disse, hoje é muito fácil, né, conseguir isso daí. Vai ter também, pessoal, um momento bastante interessante, que foi uma polêmica que envolveu Noel Rosa e um outro compositor, um outro sambista da época, chamado Wilson Batista. Eles tiveram uma briga, vamos dizer assim, entre aspas, porque foi uma briga de composições, não é? Um respondendo ao outro, é bem interessante também, e no outro momento nós vamos comentar sobre esse episódio, né? Agora, como eu disse, o chamado período Vargas, ele se estende, né, vai se estender aí de 30 até 45, então nós vamos pegar vários outros elementos em outras aulas, como disse, sempre fazendo essa relação entre história e MPB, vai ter um período ditatorial, onde nós vamos ter também coisas muito interessantes né, para ser discutidas sobre, né, em relação ao samba, em relação às letras das canções, inclusive do próprio Wilson Batista, que eu citei agora. Nós vamos ter também o aparecimento da Carmen Miranda, tem uma relação bastante interessante com o contexto da Segunda Guerra Mundial. Enfim, então, esse primeiro bloco que nós estamos projetando fazer aí em 4, 5 programas, nós vamos cobrir a chamada Era Vargas. E depois vamos continuar, né? Vamos, como eu disse, falar da migração nordestina, surgimento do Luiz Gonzaga, falar da Bossa Nova, falar do período dos festivais e, como disse, caminhar aí até os dias atuais. E é infinito, né? Porque diariamente, como eu estava dizendo no começo, surgem novas canções, novos compositores. Então, esse convite aí vai ficar enquanto existir aqui o canal, né? Espero que seja aí por um bom tempo, a gente estar juntos aí falando dessa relação tão legal, né? Entre história e MPB. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho de história, um pouquinho da vida, né? Dos artistas, um pouquinho também de história do Brasil, certo? E por tabela também geral, né? Porque não? Porque, afinal de contas, nós estamos sempre né, conectados com o contexto internacional, então a gente também acaba, quando, por exemplo, na época do tropicalismo, né? A influência dos Beatles, do rock, né? O próprio Roberto Carlos, né? No chamado Iê, 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 né? A época da Jovem Guarda. Então a gente acaba também entrando nesses aspectos. Um outro aspecto também que eu vou discutir com vocês aí ao longo das próximas aulas é a questão da mulher, né? Nós vamos falar do papel da mulher, como que ela foi também sendo inserida, né, nesse universo,
inclusive bastante polêmico, né? Essa semana mesmo, não sei se você acompanhou, o Chico Buarque disse que não ia mais cantar música com açúcar com afeto, porque falava do universo machista, né? Porque foi considerada aí por muitos como uma música machista, e ele, em respeito a essas opiniões, não iria mais cantá-la, enfim, né? Então, tem, como eu disse, além, né, do contexto político, nós também temos os comportamentais, que com certeza a MPB deixou pérolas aí para a gente poder analisar. Então, como eu disse, fica esse convite e eu aguardo vocês aí nos próximos programas.